programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, amigo Central 3. Eu sou Leandro e a mim estou ao lado de Paulo Júnior e falaremos neste meu time de botão sobre o Santos de 1995, o mais festejado dos não campeões brasileiros de futebol. Tudo bem, Paulo Júnior? Tudo bem, um abraço para quem acompanha e segue o meu time de botão. O ano, como eu já disse, é 1995 e antes da gente falar de futebol, a gente fala um pouco de Brasil. O Plano Real, principal acontecimento econômico do país, naquele período que compreende o impeachment do Fernando Collor e os mandatos do Fernando Henrique que estavam começando, a transição e tudo mais, aquele momento fortaleceu, de alguma maneira, as finanças dos clubes de futebol brasileiro, ao mesmo tempo em que, dentro de campo, o tetra da seleção em 94 revigorou o ambiente do esporte no país e encorajou muita gente a fazer investimentos pesados. A gente sabe hoje, né, Paulo, 21 anos depois, que nenhum grande clube se aproveitou do Plano Real e de um momento de certa bonança financeira para colocar as dívidas em dia, para sanar as dívidas. Ao contrário, 1995 foi marcado pela gastança. Foi um ano, inclusive, em que a Lei Bosman mudava todo o conceito do futebol europeu, do mercado do futebol europeu, e no Brasil não faltavam times investindo pesado em salários inéditos. O Flamengo estava em ano de centenário, o Palmeiras tinha a Parmalat, a famigerada Parmalat, o São Paulo querendo continuar sendo finalista de Libertadores, mantendo um time de alto padrão e bastante caro, e esses três times eram, acho que, os três principais exemplos. E o Santos, nessa lista, era um time patinho feio, né? No momento ali não tinha grana, não tinha grandes craques, não tinha sequer grandes pretensões. Eram 10 anos de fila e a gente que viveu essa época, a gente que é aqui de São Paulo, você falou muito bem, o Santos era meio patinho feio. Começo dos anos 90, não tinha tanta referência o Santos quando você compara principalmente com o São Paulo. Sendo campeão de Libertadores e de Mundial, com o Palmeiras sendo bicampeão brasileiro, né? Então, não é exagero isso que você disse, não. O Santos, para quem era um garoto no começo dos anos 90 aqui em São Paulo, como fomos, não tinha muito santista sorridente na escola. Eu, pelo menos, não me lembro, principalmente porque os outros três, né? O trio de ferro da capital paulista, teve uma década de glórias, né? Foi quando o Corinthians foi ganhar seus primeiros campeonatos brasileiros, o Palmeiras fez o que fez com Parmalat, o São Paulo fez o que fez com Tele Santana, e concordo com você. Até aquela campanha de 95, eu tinha para mim, garotinho, que o Santos era uma força bem abaixo dessas três, do trio de ferro que eu citei. De modo que o Santos, então, entra nesse estrelão antes de Robinho, muito antes de Neymar. Portanto, realmente era um outro momento. Era, inclusive, um Santos que, para a gente que tem por volta de 30 anos, o Santos era o time que jogava na Vila Belmiro, entrava de branco e saía de marrom, né? Era até folclórico o gramado enlameado da Vila Belmiro, que inclusive passava muito de segunda à noite na praça, aqui na capital paulista. Mas esse é o time que não tinha Robinho, não tinha Neymar, mas tinha Giovani. Foi ele que devolveu a esperança e o orgulho ao torcedor do Alvinegro Praiano, que estava há 10 anos na fila em 1995 e que sofreu no fim desse ano com uma das arbitragens mais desastrosas da história do futebol. Pode substituir desastrosa, se você é torcedor santista, pela palavra que preferir. E sempre que se fala de anos 90, né, Paulo, é preciso lembrar que aquilo era uma zona. Era uma loucura completa e a gente nem sempre consegue abraçar tudo o que aconteceu de tanta maluquice. Por exemplo, esse roteiro não tem nada de Supercopa dos Campeões da Libertadores, que o Santos jogou. Que loucura. E faz tão pouco tempo, né? Mas era engraçado mesmo, acabar o Campeonato Paulista e você não saber direito, né, o regulamento do brasileiro que ia começar. Tinha mais ou menos uma noção, claro que o Paulistão estava rolando no primeiro semestre
e viria o brasileiro no segundo, foi o que aconteceu naquele ano, mas os regulamentos não tinham a menor vergonha de mudarem a cada reunião feita na CBF. O Campeonato Brasileiro começou em 19 de agosto de 1995, com muita água já rolando até então. Amistoso contra a Lazio, 5-3, Leandro? Foi 5-3 para Lazio. Que coisa, hein? O Santos fez esse amistoso aí. Teve isso. Um longo Campeonato Paulista. O Santos fez 36 jogos, ficou no 5º lugar na classificação final, terminou em 3º na primeira fase. A Portuguesa foi campeã da primeira fase daquele Paulistão de 95. E depois o Santos terminou na 3ª posição, também no quadrangular da semifinal, quando os campeões de cada um dos grupos, Palmeiras e Corinthians, foram jogar a grande decisão, título paulista para o Corinthians em 95. Ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, era o ano do gol de barriga do Renato Gaúcho, Fla-Flu histórico, Fla-Flu decisivo e emocionante no Maracanã. E a gente está citando o Fluminense, porque lá na frente o Fluminense é protagonista da grande história desse programa, né? A cereja do bolo não adianta fazer suspense. A cereja do bolo envolve Santos e Fluminense. Na estranha Copa dos Campeões Mundiais, que era uma competição que ficava ensanduichada ali, era mais ou menos, era quase uma pré-temporada, né? Acabava o estadual, ainda tinha o Campeonato Brasileiro. Tinha um meio do ano, meio de pré-temporada ali, né? Pré-temporada, e o Santos jogou a Copa dos Campeões Mundiais, junto com os outros brasileiros, Flamengo, Grêmio, que já tinham vencido o mundo naquela época. E foi vice, perdeu nos pênaltis para o São Paulo. Eu vou pedir licença para os fatos, né? Eu poderia achar aqui um áudio da narração do gol, uma coisa mais informativa, mas eu vou me permitir um pouquinho de fanfarra, porque a Copa dos Campeões Mundiais foi transmitida pelo SBT, que transmitiu todas as edições desse torneio, que não fazia muito sentido, não faz muito sentido olhando hoje em retrospecto. Se arriscava nos campeonatos alternativos, né? O SBT na época. Passava Mercosul, Maria Quitéria, esses torneios de meio de temporada, de começo de temporada, vira e mexe, pingavam no SBT. Então, pra gente se divertir um pouco e quando voltarmos falaremos de Campeonato Brasileiro, vamos ouvir a chamada do SBT para a Copa dos Campeões Mundiais. Nesta terça, rodada decisiva da Copa dos Campeões. Ao vivo de Brasília, Santos e Grêmio. Narração, Osmar de Oliveira. Comentários, Juarez Soares. Nesta terça, 8:30 da noite. Copa dos Campeões Mundiais Interclubes. Só aqui no SBT. Oferecimento Postos Petrobras, você sabe. Os Postos Petrobras não deveriam ter saído, a gente acabou de... Quem sabe, pinga um aí também, né? Mas que beleza, né? Grande Osmar de Oliveira, já saudoso. E terça-feira, 8:30, que beleza de horário de jogo na TV, hein? É tudo bonito, né? Não sei se... É claro que é um pouco de nostalgia, mas é um pouco de... Temos motivos técnicos para gostar muito dessa época também, porque era muita gente legal de assistir. Inclusive, vale lembrar que esse Campeonato Brasileiro, eu não vou saber se era às 6 ou às 7, às 18 ou às 19. Mas o jogo da TV, nesse ano, era domingo às 18, ou domingo às 19. Que era, mais tarde. Que eu me lembro que o meu vizinho corintiano ficava desesperado porque era a hora da missa. E a missa ele não poderia faltar. E o que perdeu de católico, né, o país, por causa... Será que o jogo das 6:30 já fez a galera largar a missa também? Acho que é possível. Se bem que o jogo nunca é um jogaço também, né? Pois é. Enfim. Essa conquista do São Paulo nessa Copa dos Campeões Mundiais, que é uma baita de uma ideia também para aquecer os motores para um campeonato brasileiro, foi a última conquista de Tele Santana pelo clube do Morumbi. E vamos falar agora de Santos. O Santos então chega em agosto para começar o Campeonato Brasileiro, já com uma figuraça no gol, né? Edinho. É isso, o filho do Pelé, era o goleiro titular daquele Santos, era o camisa 1. Como você lembra aqui no texto, Leandro e a mim, mais plástico que eficiente. Fazia defesas bonitas, mas não que tenha sido também um goleiro de ser assim, nossa, que coisa absurda. Mas tinha seus momentos, o Edinho. E eu vou contar uma historinha, já que falamos de filho do Pelé. Essa foi contada por nosso amigo Rodolfo, nosso amigo goleiro Rodolfo, que certa vez o Pelé foi ver um jogo do Edinho e ele não estava batendo tiro de meta, estava indo o zagueiro pegar o tiro de meta. E aí depois do jogo o Pelé foi cobrar, falou, pô, Edinho,
O goleiro tem que bater tiro de meta. Ele, não, mas eu tô com a coxa ruim, eu senti que a coxa ia abrir. Aí ele falou, você não tem perna esquerda? É isso que você ouve quando seu pai é Pelé, né? Pô, bate o tiro de meta de canhota. Machucou uma perna, né? Não deve ser nada fácil ser filho do Pelé. Eu aproveito para mandar um abraço para Juliana Teixeira, para o Cleiton Cardoso, do Casual Futebol, para o Olavo Soares e para o Thiago Andrade, 4 santistas que me ajudaram na produção aqui da pauta, porque eu precisava saber o que o santista pensava e tinha de recordação, por exemplo, sobre o Edinho. E quer saber? Divide opiniões. Tem gente que lembra do Edinho como um cara prestigiado e tem santista que lembra do Edinho como um goleiro contestado. E era um goleiro mesmo capaz de dividir opiniões, porque não era o maior goleiro da história, mas tanta coisa envolvida, né? E no banco dele era o Gilberto, lembra o Gilberto? Gilberto. Goleiro baixinho, que jogou no São Paulo também. Enfim, no banco... Edinho hoje técnico do Água Santa, né? Nesse agosto de 2016. Não sabia disso. Ele é o técnico atual do Água Santa. Nada mal, hein, Edinho? No banco do Santos, que começou o Campeonato Brasileiro, tinha o Joãozinho, treinador. Salário baixo, desconfiança alta e, de certa forma, uma síntese do que era o seu elenco. Uma soma de desacreditados com desconhecidos e experientes sem muitas aspirações de título. A estreia em casa, diante do Goiás e diante de só 3.700 torcedores, acabou em 1-1. E a escalação foi essa. Tome nota. Edinho, Marquinhos Capixaba, Cerezo, Narciso e Marcos Paulo. Entrou Ronaldo depois. Galo, Carlinhos, Jameli e Giovani. Macedo, depois Camanducaia e Marcelo Passos, depois Robert. Um time, olhando hoje, interessante, né? De boas figuras, né? Boas figuras. Não era tão ruim quanto é tudo teoria da relatividade, né? Eram outros tempos, né? Comparar esse time com o São Paulo, por exemplo, da época. Muito mais estrelado, né? É um time mais forte, mas é um time interessante. Realmente tinha de onde tirar leite desta pedra aí. Na rodada seguinte, de novo em casa, Santos 3, Vasco 5. Um dos jogos, inclusive, clássicos para o torcedor cruzmaltino, que o Valdir Bigode fez muito gol. É um desses jogos que aparece sempre nos programas de gols antigos na televisão. E esse jogo derrubou o Joãozinho, treinador. Na terceira rodada, com ele mesmo, Coutinho, de técnico interino, derrota para o Fluminense no Rio e a certeza de que o trabalho seria duro. 2 derrotas e apenas 1 empate em 3 jogos. Aí chegou o Cabralzinho, estreou contra o Criciúma em casa, gol do Giovani, 1-0, tá tudo bem? Mais ou menos. A estreia do Cabralzinho não foi festejada mesmo com vitória. A torcida estava possessa. A gente encontrou aqui uma imagem da TV Gazeta do pós-jogo, mas o áudio está muito ruim, por isso que a gente não vai pôr. Mas está documentado. O Santos ganha o jogo, mas desce ali o túnel, bem na frente da torcida jovem, tomando xingamento de tudo que é tipo. O time, então, estava pressionado, mesmo vencendo a primeira na 4ª rodada do campeonato. E não dava, né, compreensivo a pressão da torcida, né? O time começando mal, técnico novo, que também, enfim, ainda gerava uma certa desconfiança, mas todo certo é simbólico, né? A primeira vitória, 1-0, gol do Giovani em casa. Acho que esses caras que protestaram não imaginariam, né, o desfecho do campeonato. Como você falou, só na 4ª rodada veio a primeira vitória, depois vai ter uma embalada que a gente vai falar na sequência, mas passar agora o regulamento, né? 24 times, 2 grupos de 12, todos contra todos. Primeiro nos seus grupos, depois grupo contra grupo. Regulamento que acontecia, né? Em alguns campeonatos, o Campeonato Carioca foi assim um tempo, né? Começa jogando no grupo, depois joga contra os times da chave de lá. Os 4 campeões dos 2 grupos nas 2 fases faziam semifinal e final. Com essa campanha inconstante, que teve também derrota na Vila para o São Paulo, não deu para o Santos. Terminou em terceiro, viu o Fluminense vencer o grupo e se garantir na semifinal. Na segunda fase, essa que um grupo de cá pega os times do grupo de lá, a gente acompanharia uma batalha ponto a ponto entre Santos e Atlético Mineiro por essa segunda vaga nas semifinais. No caminho, 3-0 no Flamengo em pleno Maracanã, 3-0 no Corinthians na Vila Belmiro, 2 jogos importantes dessa campanha, 2 vitórias bem simbólicas, e esse 3-0 sobre o Corinthians na Vila teve homenagens a Pelé.
É o que a gente vai ouvir, né? A gente vai ouvir porque o Santos estava montando o memorial lá, e foi o dia que o Pelé pisou no cimento, colocou o pé lá, assinou e tudo mais, e entrou em campo abraçado com o Edinho. Foi uma farra antes e depois do jogo, a gente vai ouvir agora. A Vila Belmiro ficou lotada. 20 mil torcedores se apertaram para ver Pelé ser homenageado num dia muito especial. O rei entrou em campo com o filho Edinho, o capitão Galo e o goleiro Wilson do Corinthians. A torcida do Santos foi à loucura. Com tanto carinho, Pelé não resistiu e chorou. Mas a missão da Majestade ainda não estava completa. Em meio a muitas homenagens, ele deixou a marca na calçada da fama na Vila Belmiro. Eu sou uma pessoa emotiva, vocês sabem disso, mas como Deus já me fez um homem de 3 corações, então dá para suportar tudo isso. Olha a batida do Robert Wilson, se esquenta todo, mete a mão na bola. Giovani deu com açúcar pro Camanducaia, que marcou 1-0 e o Peixe está querendo mais. Galo, bateu, gol! Marcelo Passos vai embora. Procura Giovani, esticou a perna, Camanducaia. Olha o terceiro. Gol do Santos. Camanducaia outra vez. Agora Santos 3, Corinthians 0, 43-40. Olha a festa da galera do Peixe na Vila. O Santos nesse jogo, Santos 3, Corinthians 0, Edinho, Marcelo Silva, Ronaldo Marconato, Narciso e Marcos Adriano. Galo, Carlinhos, Giovani e Jamelli. Robert e Wagner. O Wagner que a gente conheceu, a gente marcou como volante, mas era um jogador, quase um todo-campista, sabia jogar também no ataque. Todo-campista é bonito, Todo-campista é bonito, né? Muito bonito. Entrou o Camanducaia no lugar dele, o técnico já Cabralzinho, Paulo Júnior. Para entender a importância desse jogo, eu vou querer que você explique o que estava em questão depois dele. A vaga veio com 1 ponto apenas na frente do Atlético Mineiro, então uma disputa ponto a ponto, como falamos há pouco. Só o campeão do grupo ia à fase final, a fase semifinal, ficava entre os 4 melhores do Brasil. E essa campanha ponto a ponto diante do Atlético Mineiro só deu Santos no fim, por causa de 5 vitórias consecutivas. Teve esse 3-0 no Corinthians na Vila Belmiro, 1-0 sobre o Palmeiras como visitante no Pacaembu, tirando o rival da briga pelas primeiras posições. Depois bateu o Paysandu, bateu o Botafogo e bateu o Guarani. Esse jogo final contra o Guarani foi no Pacaembu. Então o Santos acabou favorecido por não ter que jogar em Campinas no grande jogo decisivo. 15 pontos nas 5 rodadas finais, deixaram o Santos 1 ponto só na frente do Galo. Importantíssimo então essa arrancada e vale esse registro, né? O jogo decisivo, o Atlético Mineiro precisava ganhar e secar o Santos teve a vantagem de não ter que ir até o Brinco de Ouro, né? O Guarani, que já não brigava por nada na competição, estava cumprindo tabela. Você tem aí na pesquisa aí contra quem o Atlético estava jogando? Atlético, Vitória 0, Atlético 3. Então o Atlético ganhou tranquilo. O Atlético ganhou bem seu jogo. E embora tenha sido no Pacaembu, Santos e Guarani, esse é um jogo pouco lembrado, mas o Santos até 35 do segundo tempo estava 0-0. O Santos foi achar o gol no finalzinho e um gol com o Marcelo Passos, que estava muito tempo fora por causa de contusão. Então ele entrou nessa partida depois de muito tempo e marcou um senhor gol. Foi um golaço. Ele pegou a bola meio que na quina esquerda assim, do gol do tobogã e chutou uma bola que chamada descaída, não sei se... Né? Que beleza, hein? Você tá bom de termo hoje. Eu nunca entendi esse termo, né? A descaída. Uma bola, ela cai de repente, assim, bate no travessão e cai na bochechinha da rede do Pacaembu. Um golaço do Marcelo Passos que abriu o caminho para a semifinal do Santos. Só registrar então a arrancada do Galo também, ó, veio forte. 2-1 no Grêmio, 2-1 no Flamengo, 3-1 no Guarani, 3-0 no Paysandu e 3-0 no Vitória. Também teve 5 vitórias consecutivas, campanha bem parecida. Santos classificado com 27, Atlético Mineiro com 26, acabou fora. O Santos ia às semifinais, o Galo ficava fora. E então o Santos estava habilitado para enfrentar o Fluminense na cereja do bolo. Grandes
jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Sempre lembrando que tudo que você ouve nas trilhas do Meu Time de Botão são obra de George Harrison. Que gentilmente cedeu. O problema é que até o fim de 2019. Então depois a gente vai ter que falar com ele. E a família de Harrison quer que a gente faça um time de botão daquele grid de Não, mas é por isso que eu falei falar com ele, porque a coisa são em outros termos a comunicação com o George Harrison. Semana que vem o Meu Time de Botão fala de futsal, em homenagem ao Mundial de Futsal que está chegando. E um dia a gente vai fazer o Meu Time de Botão temporada 88 da Fórmula 1. Por que não? Por que não, né? Vale tudo. Fluminense e Santos, vencedores das duas fases do Grupo B, duelariam pela vaga na decisão. Do outro lado, Cruzeiro e Botafogo se enfrentariam. O Flu tirou o pé na segunda fase. O regulamento oferecia essa benesse, que na verdade podia ser um tiro no pé. Benesse! Tô esmirilhando hoje, hein, Paulo? E o Cruzeiro também tirou o pé do lado de lá, né? Você ganha, você tá na semifinal, vai fazer o quê, né, no segundo turno? Exato. E, portanto, o Fluminense ficou em nono e já tava tranquilão quando chegou a semifinal. E a narrativa estava construída, né? Se ganhar porque estava descansado, se perder é porque... Fácil fazer a manchete, né? Ficou frouxo. Sem ritmo, o Fluminense é atropelado pelo embalado Santos. Ou descansado, o Fluminense atropela o Santos, que vinha de maratona. Começou com essa primeira opção. O jogo de ida no Maracanã foi 4-1 com autoridade. O time de Renato Gaúcho no Maracanã passou por cima do Santos, e o Renato Gaúcho falou grosso no vestiário, falou que ia usar o desespero do Santos contra eles no Pacaembu, ia mostrar que não era só em casa que o Fluminense era forte, e o Santos se viu na necessidade de vencer por 3 gols de diferença para chegar à decisão e devolver ao torcedor aquele otimismo construído nas 5 rodadas finais da primeira fase. E o que aconteceu desde então, Paulo Júnior? Só para registrar que o Fluminense tinha o incrível encontro de Renato Gaúcho, Vampeta e Joel Santana. Tinha essa turma naquele grande Fluminense. Esse jogo de ida, 38 mil pessoas no Maracanã, 4-1. E vem o jogo de volta, Leandro e a mim. Giovani aparece de cabelo vermelho. Pacaembu completamente tomado pela torcida do Santos, em busca de um resultado histórico. São quase 30 mil pessoas no Pacaembu. E acho que não só o estádio, como também o Santos e o futebol brasileiro como um todo, viveram uma das grandes jornadas da história do nosso futebol. Um jogo para sempre. 10 de dezembro de 95. Santos 5. Que loucura, hein? Santos 5. Fluminense 2. Giovani marcou aos 25 e aos 29 do primeiro tempo. Macedo marcou aos 5. Rogerinho aos 7. Camanducaia aos 16. Marcelo Passos aos 38 e Rogerinho aos 40 do segundo tempo. Rogerinho, jogador do Fluminense. Os 2 gols do Flu foram marcados pelo Rogerinho. Vamos para as escalações? Vamos. Eu vou passar o Santos, você passa o Flu. Fechado. Edinho, Marquinhos Capixaba, Narciso, Ronaldo Marconato e Marcos Adriano. Carlinhos, Galo, Giovani e Marcelo Passos, depois Pintado. Camanducaia, depois Batista e Macedo. Depois Marcos Paulo, técnico. A essa altura era o mais do que festejado Cabralzinho. O Ellerson, Ronald, Lima, Alê, depois Gaúcho e Cássio. Vampeta, Otacílio, Ailton e Rogerinho. Renato Gaúcho e The Flash, Valdeir, depois Leonardo. O técnico Joel Santana, vale lembrar que Ronaldo Marconato foi expulso. O Santos esperou o apito final pendurado ali. Um gol do Fluminense mudava toda a história, mesmo fazendo 5 gols, o 5-2 que passava, mas o 5-3 dava fluio. O Santos com 1 a menos segurou até o fim. Um fato que todos os santistas lembram com muito carinho desse jogo é que o Santos não foi pro vestiário no intervalo. Essa é a grande história, né? Ficou sentado no gramado ali, na beira do campo, na frente do banco de reservas. Tinha 2-0, né? Exato. Precisava ampliar no segundo tempo. E são as duas coisas, né? Uma é a ideia de não descer pro vestiário, de seguir no clima, e outra é a torcida entender isso rapidamente e ficar cantando incansavelmente. Geralmente, intervalo era aquele momento da assentada, né? Eu não sei como estão nas arenas, né? Se ainda senta no intervalo ou se levanta no intervalo, né? Porque você está sentado no primeiro tempo,
intervalo era de você esticar a perna. Não, e tem uma coisa assinada, um protocolo assinado com o patrocinador do telão. Então, de repente, pode ser que o telão... E ele grita o telão, aí é hora de dar uma volta. Não, nessa época, de tanto ficar em pé, você sentava. E você vai ter uma boa memória disso. Aqueles últimos minutos do primeiro tempo... Cada um já vai procurando lugar para caber a bunda, né? O cara já vai dar um passinho para trás. Você fala, putz, hoje tem 2 por degrau. Aquela briga silenciosa. Não vai caber minha bunda no cimento. Aí você desce, vai lá na grade, compra um Doritos, um cachorro-quente. Enfim, foi um intervalo que o santista jamais esquecerá. Eu busquei na internet uma porção de coisa, por exemplo, do documentário dos 100 anos do Santos e outros vídeos de jogos, e acabei fazendo uma soma que a gente vai ouvir. A gente vai ouvir um pote-porre. Vocês vão ouvir primeiro o Giovani falando durante o intervalo da partida para o repórter da TV Bandeirantes. Depois o Cosmo, o presidente de honra aí da torcida jovem, conversando com ninguém menos que Mano Brown. Depois vamos ouvir o Cabralzinho em um diálogo com o José Roberto Toreiro. E por fim, o Robinho. Na verdade, por fim, o Luciano do Vale, depois de tudo isso, narrando o 3-0, o gol que finalmente colocou a vantagem na mão do Santos. Você vai reconhecer a voz de todos eles agora. Aqui o Giovani, que antes do jogo prometeu e cumpriu. Você é um cara de palavra, Giovani. Graças a Deus me abençoou aí com 2 gols. Eu tinha prometido e agora o mais difícil nós fizemos. Agora eu vou ter que cuidar, paciência, tocar bem a bola, para que sair o terceiro e a gente vai final. E a ideia do intervalo aqui no campo? Não, isso foi no hotel que nós reunimos e a equipe vencesse por 2-0 no meu tempo, que a equipe ia permanecer em campo, assistir o calor da torcida. E uma torcida joga com e naquele segundo tempo, então, a torcida do Santos se multiplicou, cada um valia 20. Foi a coisa mais linda do mundo. Da mesma forma que nós não saímos para o vestiário, ninguém saiu para ir ao toalete, ninguém saiu para nada. Eu não era jornalista ainda, eu estava naquele lado ali. E aí quando eu vi que ninguém desceu, nossa, todo mundo ficou de pé, né? Batendo pau. Imagina um intervalo onde você fica de pé, né? Às vezes na partida você não fica nunca em pé. Eu nunca vi isso. A primeira vez que eu vi o time acabar o primeiro tempo e ficar ali no meio do campo, né? Todo mundo sentindo aquele grito da torcida, aquele calor humano do torcedor. Pro Giovani, olha que bola pro Macedo na grande área, bateu! Gol! Macedo! Numa bola enfiada pelo Giovani! Sai o terceiro gol, parece um sonho para o torcedor do Santos. 3-0 para o Santos, Tatá. E a torcida vai à loucura no Pacaembu. Luciano do Vale, isto não é um sonho, não é um jogo criado eletronicamente, é o Santos fazendo o terceiro gol. Ah, Tatá Muniz. Conhece a piada do Tatá, Paulo Júnior? Não conheço. Depois eu te conto fora do ar. E quem que estiver ouvindo quiser ouvir a piada do Tatá, me chama no Twitter. Eu não posso contar com o microfone ligado. E que coisa, né? Eu joguei Macedo. Só pra... Então, Natanael Macedo. Eu queria lembrar o nome do Macedo. Eu não lembrava que era Natanael dos Santos Macedo. Mas no que eu joguei Macedo, pingou Edir Macedo. Que dureza. E assim, era pra ser o Macedo, né? O primeiro verbete. E será que um dia a gente consegue falar com o Macedo para descobrir se é verdade ou é lenda que ele um dia chegou com um carro mais bonito, o Tele mandou vender para comprar um terreno? Não, tão lenda quanto essa do Giovani, que combinaram no hotel que se for 2-0 fica no vestiário. Como é que você combina um negócio desse? Você precisa ganhar de 3. Ó, pessoal, então é o seguinte, vamos pro jogo. 2. Se for 2, não desce. Mas se for um V. E se eu tiver 3, eu tiver 3V também. Mas a história é boa demais. E o amigo santista que tiver também a resposta de se é vitalício ou não aquele patrocínio do Itaú na escadinha atrás da Vila Belmiro. Esse é o name rights, né? É maior que o name rights, né? Aquilo é impressionante. O Itaú sempre presente na Vila. Como acabamos de ouvir, o Macedo fez o 3-0 aos 5 do segundo tempo, mas logo depois, aos 7, o Rogerinho fez pro fundo um gol bizarro, um bate-rebate bem estranho e devolveu ao time carioca a vantagem, a vaga para a final. Isso durou mais 9 minutos. Foi quando Camanducaia marcou o quarto gol, isso foi aos 16,
E a gente vai ouvir tanto esse gol do Camanducaia aos 16, quanto o quinto gol, o que começa com um passe incrível do Giovani de calcanhar, que como diz o outro, e termina com o Marcelo Passos fazendo o gol e o microfone do Tatá pegando algumas palavras que você vai ouvir agora. Se conseguir detectar, dê as suas risadas. Tentou ganhar, ganhou, vai pra grande área, olha lá, se tocar, olha o gol, gol! Camanducaia! Giovani, que toque de calcanhar, que toque de calcanhar, no mano a mano, bateu pro gol, gol! Que lembra Edson Arantes do Nascimento. Chamaram alguém de cegonheiro e alguém de... Olha, os microfones na beira do campo já foram muito melhor usados hoje em dia. E não tinham esse direcional, né, que a gente tá falando aqui, né? Porque se o cara falar na frente do repórter, entrava também, entrava. Né? Grande Tatá Muniz. O Santos chegava à decisão no Campeonato Brasileiro, mais uma vez em 2 partidas, decidindo dessa vez mais uma vez com a vantagem do empate, com a vantagem de jogar a segunda partida em casa, e o adversário era mais uma vez um carioca, o Botafogo, que eliminou o Cruzeiro na outra semifinal. Mas o tamanho dessa semi do Santos com o Fluminense foi tão grande, né, que fez com que o Santos partisse como muito mais favorito do que já seria por causa dessas duas pequenas vantagens que ele tinha. Dias 14 e 17 de dezembro. Parece bom pra você? Brasilzão, né? Que beleza, hein? Que saudade, minha nossa. Você faz Copa dos Campeões Mundiais, Copa da Supercopa da Libertadores. Vamos pro pau. E a final do Brasileiro... 17 de dezembro já tá todo mundo na praia. Que saudade. E a ida e a volta, né? A ida é na quinta e a volta no domingo. Nossa senhora, que loucura. Não, eu não consigo nem imaginar. Eu tenho uma saudade de final de Campeonato Brasileiro absurda, assim. Eu sinto muita falta que o Brasileirão e a Copa do Brasil, tudo bem. A Copa do Brasil é de quarta. Eu já falei isso, eu falo que eu sou chato, não, mas assim, falta a finalzaça no domingão de dezembro. O jogo do ano, né? Falta o jogaço. E esses jogos valeram por isso, né? Acho que a Copa do Brasil não é isso. Que é isso é o Campeonato Brasileiro. Mas não é agora que a gente vai discutir também formato. O que importa é que há 21 anos a gente teve uma senhora final de Brasileirão, como você disse, em 14 e 17 de dezembro. E só falar do Botafogo um time também que não, né, começou meio desacreditado, demoraram para achar o parceiro do Túlio, que acabou sendo o Donizete, time que embalou no campeonato, comandado pelo Paulo Tuori, e que tem um jogaço. A gente já falou disso aqui em outros programas, né? Sempre que se lembra do Botafogo de 95, tem um jogo que é muito legal de buscar a imagem aí no YouTube, que é o jogo em Fortaleza, o Botafogo e Flamengo, 1-0, gol do Túlio. Não sei exatamente o porquê, se os dois times acordaram jogar no Nordeste, se era uma promoção lá do governo do Ceará, enfim. Sei que é um dos jogos marcando essa campanha. Fortaleza, estádio tomado, 1-0, gol do Túlio. Túlio que fez muito gol nessa época, era um matador nato. E por delicadeza e coerência de pauta, já que o programa fala do Santos de 95, a gente não vai entrar em detalhes, nem ouvir narrações da decisão contra o Botafogo, porque dói pro coração santista, é pesado e conta um desfecho muito chato para um campeonato que, na verdade, foi interessante. O Márcio Rezende de Freitas errou 2 vezes em lances em lances grosseiros. E isso foi fundamental para que o jogo terminasse 1-1 e não, por exemplo, 2-0 para o Santos, pelo menos, né? Pois é. O jogo decisivo teve gol ao Túlio aos 24 do primeiro tempo, o Marcelo Paz aos 2 do segundo tempo empatou, ou seja, o Santos viu ali 43 minutos mais os acréscimos para fazer um golzinho, fez esse golzinho com o Camanducaia, o Márcio Rezende de Freitas anulou.
e Wagner, Wilson Goiano, Wilson Gotardo, Gonçalves, André Silva, Leandro, Jamir, Beto, Sérgio Manuel, Túlio e Donizete, além de Paulo Autuori, o homem que trabalha com conceitos, não com pessoas. Isso. Se tornou o campeão brasileiro pela primeira vez em sua vida desde 1971. É isso? É isso, né? E concordo com você, as imagens não mentem e a memória também não mente. Santos prejudicado no jogo. De toda forma, um time legal também do Botafogo. Beto, Sérgio Manuel, Donizete e Túlio dava samba. Dava samba. 4 caras que gostavam de um bom futebol. Leandro, que é aquele, né? Leandro Ávila, né? Depois rodou por outros clubes. Jamir, jogador gaúcho, muito jovem. Uma zaga de Gonçalves, Wilson Gotardo. Goleiro Wagner, talvez o mais conhecido goleiro da história. Agora teve o Jefferson também, sempre remete, né, ao Wagner, né? Até por ser negro também, como o Wagner. Vira e mexe, o Wagner tá em especiais aí com o Jefferson, coisa e tal, mas goleiro famosíssimo, lendário também e querido pela torcida do Botafogo. E Paulo Autuori, né, que tá até hoje, né? Tá até hoje, é o campeão brasileiro de 21 anos atrás. Sempre que alguém assistiu um jogo com Paulo Autuori, lembre-se disso, né? Ele é o campeão do Brasileirão. Paulo Autuori pegou alguns caraminguás do Santos já? Já deve ter pego, né? Já. De time grande, assim, acho que ele só não treinou o Palmeiras mesmo. Que coisa, né? O Paulo Autuori um dia vai ter o time de botão Paulo Autuori, né? Um dia faremos isso. Por enquanto, vamos para o botão por botão. Botão por botão. Mandando um abraço para o site Botões Clássicos, uma parceria nova que está chegando aí com a Central 3. Começamos o botão por botão, naturalmente, falando dele mesmo. Giovani, um abraço, Fernando Toro, o maior fã de Giovani, não santista. E para você que conhece a programação da Central 3, Giovani é coautor do Futebol Urgente, né? Não fosse Giovani, não existia a loucura de Fernando Toro, não existisse a loucura de Fernando Toro, muita coisa aqui na casa não existiria. O craque daquele time de 95 do Santos veio de Belém, começou na Tuna Luso e passou pelo Remo antes de chegar no Santos em 94, primeiro por empréstimo e em 95 em definitivo. Jogador de muita categoria, ele tinha um estilo ereto de jogar, né? Inconfundível mesmo, tratava a bola muito bem, mas tinha uma postura muito bonita em campo, só que era péssimo fora dele, né? Não porque era um jogador problemático, mas sim muito tímido, gago, né? Tinha até um problema ali de dicção, coisas que para muitos foram decisivas para ele, por exemplo, não ser titular da seleção em uma Copa do Mundo. 98 era a Copa dele, ele chegou a estrear como titular, mas não teve sequência. Em 98, vale lembrar, ele já defendia o Barcelona. Acho que essa discussão vai valer sempre, o quanto o fora de campo do Giovani impediu que ele fosse mais do que foi, porque eu tenho certeza que mais bola que o Leonardo, o titular, durante a Copa de 98, ele tinha. E o quanto esse fato de ter sido ofuscado pelo Ronaldo em alguns momentos também, né? Incrivelmente, o Giovani era o coadjuvante de um Barcelona que ele estava jogando muito. Pois é, ele acabou dividindo espaço e manchetes com o Ronaldo naquele Barcelona. E dividir coisa com o Ronaldo, assim, de bolo de cenoura, a manchete de jornal, a melhores momentos com o Léo Batista, vai perder tudo. Você perde tudo. O Ronaldo não te deixa empatar com ele num pão. Ironias da vida, Giovani voltou ao Santos 10 anos depois, em 2005, e mais uma vez testemunhou um campeonato brasileiro que entrou para a história por causa dos erros do Márcio Rezende de Freitas. Não só por causa dele. O escândalo de arbitragem que fez com que 9 partidas fossem redisputadas manchou eternamente a competição de 2005 e nunca levamos isso para uma discussão mais ampla, mais profunda. Nada mudou no cenário das arbitragens. Nada faz a gente acreditar que os jogos que voltaram em 2005 não continuaram acontecendo em 2006, 2007, 2008, 2009 e até hoje, mas a gente, como dependentes que somos do nosso amor pelo futebol, acho que a gente acaba sabotando essa reflexão e sabotando muito da cólera, da crítica que seria justa a gente a ser feita. 2005 passou e a gente parece que se acostumou, se habituou.
Giovani deu aquela embaixadinha no jogo contra o Corinthians, que voltou, né? Pois Os jogos foi Santos e Corinthians. Os jogos do Edilson Pereira, né? Que acabou admitindo a manipulação, ou pelo menos ele era tão incompetente que mesmo pago para manipular, em alguns jogos não conseguiu, né? Não conseguiu, Tem exatamente. o famoso jogo do Edmundo pelo Figueirense, né? Exato. Que ele fala na escuta. O Edmundo jogou demais, não deu pro Figueirense perder. Tem que ser muito ruim para não conseguir roubar um jogo, né? Cá entre nós. 2 laterais sem inverte, o cara reclama, você põe pra rua, acabou, né? Mas enfim, fica marcado por essa... Na saída de bola, né? O Santos toma um gol, ele peteca a bola e chuta pra torcida, meio como um desaforo. E a outra volta do Giovani também, né? Em 2009 é muito curiosa, né? Porque o Santos completamente desconfigurado, era o Santos de Neymar e Ganso começando, chega o Giovani para ser o dono do time e acaba não conseguindo ser titular, né? Ele chega a jogar como centroavante nesse time de Ganso, Neymar e Giovani, acaba também não tendo grande sequência jogando de 9, vai para o banco, e tem uma coisa curiosa que é, na final contra o Santo André, o Ganso veste a 17, deixa o Giovani com a 10 no banco. Naquela época o Santos ainda não usava a numeração fixa, então foi um raro jogo na história do Santos sem a 10. E o Ganso deixa o Giovani com a 10 para ele entrar no final e levantar a taça. Mas o Santo André come a bola, o Ganso tem que ficar segurando a bola 2 horas na bandeirinha de escanteio. Se recusa a sair de campo. Se recusa a sair. Uma baita final de campeonato também, bem legal. E o Giovani acaba não indo a campo, o Giovani acaba sendo bem pouco lembrado, né? Quando se fala do começo do Neymar, do Ganso, são poucas as referências. Teve um jogo, se não me engano, contra o Rio Claro, que o Santos ganha de 2-1, um gol do Giovani no fim. Mas foram poucos jogos que o Giovani foi decisivo mesmo, nessa última passagem pelo Santos. Vou falar do Edinho, filho do rei, o príncipe, que Silvio Luiz sempre falava quando espalmava uma bola, papai gostou. E quando a bola entrava, ele falava, papai não gostou. Mas aí, o que é um grande paradoxo, né? Porque o Pelé gostava de gol, né? O Pelé não gostava de defesa. A gente já falou um pouco do Edinho, já antecipou um pouquinho o botão pro botão, então vamos passar a ficha aqui, né? Ele a cada falha era retratado como um goleiro fraco, que só tirava a posição do Gilberto por ter o pai que ele tinha, tudo mais, era bastante contestado nos momentos de baixa, mas também era bastante querido por uma parcela significativa da torcida. Era um goleiro com bastante reflexo, mas a técnica ali não era realmente o forte dele. E a sua carreira acabou consagrando aqueles que acusavam o seu apadrinhamento, já que fora da Vila Belmiro ele fez muito pouco. Só passou sem sucesso pela Portuguesa Santista e pelo São Caetano e defendeu por uma temporada completa a Ponte Preta em 1999. Pois é, carreira curta, né, do Edinho, também envolvido com problemas extra-campo, acabou jogando pouco, né, não são tantas temporadas assim de Edinho. Chegamos no Narciso, o zagueiro do time de 95, se reinventou na carreira. Ele chegou do Paraguaçuense em 94 e era um defensor com qualidade técnica, que se transformou com o tempo em um meia muito interessante. Chegava bem no ataque, organizava a equipe, era um líder técnico dentro de campo. Era o principal jogador do time em 98. Por exemplo, em 2000, depois de passar pelo Flamengo, ele voltou a jogar no Santos quando passou por um grave problema de saúde. O Narciso, a maioria deve lembrar, teve que se tratar de uma leucemia, né? Teve uma verdadeira batalha ali pela sobrevivência. Não precisamos nem se alongar sobre a gravidade, né? Falando de leucemia, de câncer, o Narciso venceu essa. Virou depois um personagem muito importante fora das 4 linhas, chegou a voltar a jogar em 2003, mas já sem as mesmas condições, sem o mesmo vigor físico que era sua grande característica. Hoje é técnico de futebol, é treinador, comandou o 15 de Piracicaba no Campeonato Paulista desse ano. Infelizmente, uma carreira também curta, né? Tenho muito claro na minha cabeça aquele confronto de mata-mata-mata, né, de 98, entre Corinthians e Santos, foi uma loucura. Puxa, se eu não tiver, a memória não estiver traindo, foi em 98, não foi em 99, que era o time do Santos com Viola e tudo mais. Acho que era de 98, né? E o Narciso, era Narciso contra Marcelinho Carioca, um jogo não só técnico, mas de nervo muito grande, e acabou o Narciso sendo expulso, né? E comprometeu bastante para a terceira e última partida. E lembro também que eu estava na praia, estava no litoral, na Baixada Santista, quando estampou a capa do jornal que o Narciso tinha
leucemia. E me lembro que olhava as pessoas ao redor. Puxa, eu estou na cidade, assim, tentando encontrar algum reflexo na cidade, algumas pessoas, alguns santistas, sei lá, pessoas chorando pela rua, sei lá, alguma coisa. Eu lembro dessa manchete, eu lembro do jornal, e que eu estava lá na cidade. Narciso, que é um cara que me parece esclarecido, um cara bacana. Eu gosto quando ele está falando, quando ele vai a algum lugar. Ele acabou entrando numa polêmica recente, num programa de televisão, comprou uma briga com todos os educadores físicos, né, porque falou que treinador tem que ter jogado e tudo mais, mas acho que foi mais um ato falho, que não representa muita coisa legal que eu já ouvi ele falar, não só de futebol, como sobre a luta que ele enfrentou. É um personagem que eu gosto bastante. Rodou muito pela base, né? Foi técnico em Copinha de Palmeiras, acho que de Palmeiras, de Corinthians e de Santos, se eu não estou enganado, né? Foi técnico em Copinha nos 3, e até nessas saídas elas acabaram um pouco questionadas por quem comanda a base e tal, porque tinha resultados bons na base, mas nunca chegou nunca deu o salto para ser mais respeitado enquanto técnico profissional nesses clubes grandes. Aí tá rodando, ainda tá buscando um caminho para a carreira, mas provavelmente logo pinta com mais destaque. Já fez ali Paulista, Série B, tá rodando por aí. Pra gente fechar o botão por botão e o meu time de botão, vamos falar do Galo, um líder dentro de campo daquele time, um volante bastante bravo, mas também inteligente, capitão do Santos, que era ofensivo e dava muito trabalho para ele, já que era um time com uma vocação ofensiva bastante forte, embora ele tivesse laterais que marcadores, e sempre teve boas duplas. As opções dele de duplas eram interessantes. A principal delas, o Carlinhos, que era um segundo volante típico, né, que chegava bastante lá na frente, jogou muita bola naquele ano, e também o Wagner, que ainda era um jogador mais de frente, mas sabia compor o meio de campo ali, era um jogador bastante versátil. Ele viveria o seu auge anos depois no São Paulo, na Europa, como já falamos nesse programa. O substituto de Galo, se ele tivesse contundido ou suspenso, era o Pintado, jogador com o mesmo estilo e a mesma liderança que o Galo, camisa 5 desse time do Santos. Galo e Pintado juntos na frente de uma zaga. Eu queria ser esse zagueiro, viu, Paulo Júnior? O Galo começou no Botafogo de Ribeirão, depois atuou pelo Vitória, e aí foi para o Santos, onde ele passou 5 anos de sua vida, antes de partir para a Portuguesa de 96. Ele abraçou um projeto da Lusa e foi muito bem na Portuguesa, foi vice-campeão brasileiro, como capitão, como líder lá de novo, já chegou como dono, fez gol na final, um gol de falta, e depois da Portuguesa atuou por Guarani, Botafogo do Rio, Galo, São Paulo, e esse aqui ninguém lembra, é o time em que ele acabou a carreira, Corinthians. Pois é. Você lembra? Agora você falando, assim, eu lembro da lata, assim, eu consigo lembrar do Galo com a camisa do Corinthians, mas não vou lembrar de nenhum lance dele pelo Corinthians. Outro que deu treinador, né? Esse já com carreira mais longa, até abrir aqui para não me enganar, passou por Japão, Emirados Árabes e Arábia Saudita. Já rodou bastante, seleção de base do Brasil, teve algumas declarações, né? É um pouco pulso firme demais pro meu gosto, né? Falando de comportamento de jogador na base, enfim. Para quem curte um pouco demais de carinho na formação dos jogadores, o Galo às vezes parece um pouco brutão demais. Mas enfim, tá rodando, tá lá no Náutico. O Náutico faz boa campanha na Série B. Estamos agora entrando no mês de setembro, gravando esse programa. O Galo tá lá na Série B pelo Náutico. E tá rodando aí, já tem uns bons 20 clubes na carreira, o Alexandre Galo. Pegou. E você falou versátil, sabe que hoje eu encontrei no metrô Black Alien, né? E ele que tem um verso sensacional, que é versátil, vou versátil. Que é sensacional, viva Black Alien. Eu acho que é torcedor do Vasco, viu? Ah, é? E o que eu faço com esse tijolaço que você jogou no meu Foi só uma informação aleatória, que é o melhor verso com a palavra versátil que eu já ouvi. Sem dúvida nenhuma. Eu estava numa conversa agora há pouco sobre alergia, né? Que eu tenho alergia a peixe. A pessoa falou, então come massa. Eu falei, massa é massa. Aí... Massa não tem gosto de peixe, né? Essa é boa, né? Você falou que massa era legal, né? Eu falei, massa é massa. E a gente acabou entrando num looping, né? Falamos sobre algo maçante, massacrante. Eu acho que o Black Alien ia gostar desse diálogo. Eu tentei terminar
o programa dialogando com a sua informação do Black Game. Não sei se fui bem sucedido. De toda forma, um abraço para todos os santistas que chegaram até aqui conosco, para todos que nos ajudaram na produção desse programa. E eu agradeço esse time do Santos porque me marcou também bastante. Era um ano, eu era um pirralho, né, Paulo? 93, 94. Um pirralhão. Eu era um pirralho muito mal acostumado, né? Bicampeão brasileiro, bicampeão, por isso torço pro Palmeiras, tá? Se o ouvinte ainda não sabe, agora sabe. Aí compra leite e vira ursinho, né? Então era tudo muito feliz na minha vida. Até que 95 chegou e pá, o Corinthians me tira o Campeonato Paulista e o Santos me arrebata, né? Aquele Campeonato Brasileiro foi arrebatador, assim, deu gosto de assistir, era bonito, mesmo sem muita consciência da tática, do mundo do futebol, ver aquela torcida do Pacaembu, todo mundo de branco, né? Parecia que não tinha a camisa 2. Ninguém ia com a camisa 2, era só aquele mar branco mesmo no Pacaembu, algo que marcou bastante a minha cabeça. Eu tenho certeza que muitos da minha faixa de idade também, santistas ou não. Por isso que o Santos está aqui no meu time de botão. Se você tem alguma dica, quer ouvir algum time, quer ajudar com algum time, quer reclamar que tal time ainda não apareceu por aqui, você grita, você dá um toque, você tem como entrar em contato comigo e com o Paulo. Eu prefiro que fale com o Paulo, tá? O Paulo é mais solícito. Eu sou o Relações Públicas. O Paulo é mais solícito do que eu. Eu tava lembrando, né, Leandro, a mim, hoje faz aí o PES, né, o FIFA, o Internet no Superstar Soccer tinha o Giovanni de cabelo vermelho, né? É mesmo? Que loucura, né, cara? Tinha lá o bonequinho, ou o Super Campeonato Brasileiro 95, alguma coisa desses joguinhos aí. Tinha um carinha cabeça vermelha lá. Era uma referência ao Giovanni. E a gente termina com China Girl do Supla. Não, Japa Girl não. Japa Girl. Mentira, não vamos ouvir Supla. Coisa nenhuma. A gente volta na semana que vem. Eu fui Leandro e a mim. Ao meu lado aqui, Paulo Júnior. Sempre parceiro até semana que vem. Semana que vem, Seleção Brasileira campeã mundial de futsal de 1990. Eu pensei em 96, fazendo 20 anos. De repente a gente faz um apanhado dos títulos do futsal. Vamos pensar alguma historinha aí sobre futebol de salão. Perfeito. Estaremos aqui nestes velhos e queridos bancos de vocês aí em todo o Brasil, porque o meu time de botão é nosso. É muito nosso. Um grande abraço a Carlos Alberto Nobre, que não sei se é santista ou se é São Paulino, mas seja como for, não está nos ouvindo agora. Grande abraço.